Mateus 16 e 18. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Pode sentar. Nós vamos iniciar, irmãos, vamos iniciar uma série de estudos, né? E queremos pedir a Deus que nos ajude para que nós possamos ter um bom aprendizado, né? E que os irmãos, todos nós, possamos crescer no que diz respeito à palavra de Deus, aprendendo cada dia um pouco mais. Falar da igreja, né, ou sobre o tema igreja, é um assunto muito relevante, né? É muito bom, mas é uma responsabilidade muito grande também. Então, nós vamos pedir que os irmãos nos ajudem e que convidem mais pessoas para que possam, juntamente conosco, aprender esse assunto, né? Nós fizemos uns slides rapidinho. É possível que algum tenha alguns errinhos ali de português, que eu estava lá no Assungui, cheguei agora, tarde, e fiz correndinho ali alguma coisa para ficar melhor para os irmãos acompanhar, né? Acho que agora melhorou aqui em cima. Dá para ler, irmãos? Para ler aqui na frente? Só os irmãos estão lá no fundo, lá. Chega mais perto. Fica mais fácil vocês lerem. Mas nós vamos trilhar esse caminho, então, irmãos, falando um pouquinho sobre esse tema importante. O que nós vamos falar hoje? Qual que é o assunto que nós vamos tratar hoje? Hoje nós vamos falar da definição do termo, né? A igreja. Então nós temos, talvez eu tenha que virar para ler alguma coisa também. Muito bem. A palavra igreja, né, ela é um termo, irmãos, que já vem, pode baixar um pouquinho, irmãos, que já vem lá do Antigo Testamento. Então, de lá para cá nós queremos estudar este termo, depois nós vamos estudar sobre a igreja e a sua funcionalidade, né? Primeiro nós queremos falar sobre o termo igreja, porque é uma confusão muito grande, né? E há uns que se dizem melhor do que os outros, dizem que só a igreja dele que é verdadeira e não sei o quê, e às vezes não sabe nem o que é igreja, né? Então nós vamos tentar fazer essa definição, depois nós vamos estudando algumas coisas no que diz respeito ao trabalho da igreja na terra. Então essa palavra lá no hebraico, ela é kahal, né? Está lá em cima o termo lá, se vocês quiserem ler, ou pelo menos acompanhar, né? Do hebraico, kahal, tá? Esse é o termo igreja no Antigo Testamento. Depois nós colocamos ali, na Septuaginta, o termo foi traduzido para eclesia. Está ali também no mesmo slide, né? Se você estiver acompanhando. O que é a Septuaginta? A Septuaginta foi a tradução da Bíblia do hebraico para o grego. Então, quando eles foram traduzir a Bíblia, né, do hebraico para o grego, já se usou de fato o termo eclesia, que é igreja. Vocês estão entendendo? Então, de onde vem o termo igreja?
Estamos começando por aqui. De onde vem essa palavra igreja? Está cortando bastante aqui, não sei o que está acontecendo. De onde vem esse termo igreja? Ele já vem lá do Antigo Testamento. E o que significa esta palavra igreja? Que lá no Antigo Testamento, no hebraico, é kahal. O que quer dizer isso? Isso significa um povo ou um grupo de pessoas que é chamado para fora. O que é esse termo, então? O que quer dizer igreja? Um grupo de pessoas chamado para fora. Literalmente isso. Certo? Que daí você vai ver muito lá no Antigo Testamento, quando todos eram convidados a congregar, a se reunir. Então, quando o termo vai, todas as passagens, ou a maioria delas, quando o texto se referia a uma reunião, quando Moisés está convocando as pessoas para se reunir, vai aparecer congregar, kahal, e para o Novo Testamento e para a Septuaginta, eclesia, igreja. Está dando para entender, irmãos? Amém? Então, definição de termo primeiro. Então, irmãos, também esse termo foi usado também em materiais seculares também, né? Quando se falava no grego ou em grego, falava-se de reunião, aparecia o termo eclesia. Então, eclesia quer dizer um povo, um grupo de pessoas chamado para fora, para cuidar dos interesses das pessoas e da comunidade. Então, a primeira interpretação é essa, não tem muito o que falarmos aqui. Vamos para o próximo slide. Pode passar. Isso. É o segundo aí, né? Eu estou sem monitor aqui, você vai me ajudando aí. Terceiro? Então, volta no... Acho que nós pulemos então, né? Tá, isso, deixa no segundo. Isso. Muito bem. É que eu estou sem monitor e eu estou meio perdido aqui. Então, antes de nós falar um pouco mais do que é a igreja, o que não é a igreja. O que não é a igreja? Que, como eu disse, há confusão aí. Então, um prédio não é uma igreja. Então, quando você vê crente que idolatra uma igreja, você quando vai reformar igreja, que precisa desmanchar o antigo templo, tem gente que fica até bravo, porque ele não entendeu o evangelho de Jesus Cristo, nem os ensinamentos de Paulo. Que o próprio Jesus já dizia assim, vem um tempo que você não vai adorar nem aqui nem ali. Não é no monte, nem em Gerezim, nem em Jerusalém. Não estava, a adoração não está mais presa a um lugar. A nossa forma de adoração, por mais que nós pegamos alguns princípios do Antigo Testamento, nós não adoramos como no Antigo Testamento. É diferente. O Antigo Testamento estava restrito ao lugar. Estava restrito ao lugar. Agora no Novo Testamento não. Então, um edifício não é uma igreja. Um edifício é um lugar onde a igreja se reúne. Então, claro, irmãos, que genericamente nós passamos por aqui e dizemos ali, é a igreja Assembleia de Deus. Se alguém te pergunta onde é a igreja Assembleia de Deus, você dá um endereço, lógico, né? Mas nós temos essa compreensão que aqui é uma casa de oração. Temos que ter essa compreensão. Então, o que não é uma igreja? Um prédio, um edifício não é uma igreja. Uma denominação não é uma igreja. No sentido estrito da palavra aqui. Não é. É também um grupo de pessoas que se reúnem em torno de, às vezes, uma doutrina bíblica, às vezes não tão bíblica, às vezes até demoníaca, mas é um grupo de pessoas que se reuniu em torno de alguma crença. Pode esse grupo estar certo? Pode que ele seja exatamente se reunindo em torno da palavra de Deus. Mas ela, depois nós vamos estudar lá na frente, porque nós vamos dividir lá na frente o assunto, a igreja universal, invisível e a igreja visível, né? Mas por enquanto nós vamos só passando assim, uma visão panorâmica, né? Então uma denominação não pode bater no peito e dizer assim, eu sou a igreja, nós aqui somos a única igreja do Senhor. Não é. Uma denominação não é. Uma pessoa por si só. Porque agora o movimento do desigrejado ele cresceu bastante, e daí as pessoas
elas dizem assim, não precisa ir na igreja. Não tem porquê ir na igreja. A igreja sou eu. Eles dizem, a igreja sou eu. Eles falam. Mas uma pessoa por si só, ela sozinha, isolada, desprezando a comunhão, desprezando a reunião, ela não é igreja também. Então nós estamos ainda falando o que não é igreja. Isso não é igreja. Isso é uma enganação. Também, irmãos, uma instituição que trabalha para seus próprios interesses também não é uma igreja. Ela está enganando seus fiéis para enriquecer, para um desvio doutrinário, trabalhando para Satanás, de uma forma camuflada, não sei, mas tem, vocês sabem, tem muitas seitas por aí, que o papel delas é exatamente isso, né? É levar o homem à adoração do próprio Satanás. Enfim, não vou nem entrar em detalhes nesse momento, depois nós vamos detalhando. Mas uma instituição que trabalha para seus próprios fins não é a igreja de Cristo. Agora sim. Aí nós temos ali, irmãos, textos bíblicos. Agora lembra, irmão, de onde que vem o termo igreja? De onde que vem? Só para ver se vocês estão pegando. Vem do Antigo Testamento, né? Então o termo igreja vem de lá já. Ali, ó, pegue lá, observe na tua Bíblia, eu não coloquei a referência, mas se eu não estiver enganado, é Deuteronômio 9 e 10. Me desculpe se não for, mas é para ser, que é como eu disse, foi na correria. Mas é para ser Deuteronômio 9 e 10, o texto que eu coloquei ali. E daí nós já vamos começar a observar isso na Bíblia, né? Exatamente. Vocês encontraram aí? É o texto que está na tela. Eu não consigo ler daqui, que está longe para mim. Ficar virando as costas que fica ruim. Mas vocês perceberam que como é que encerra o versículo? O que é a palavra que aparece lá? Congregação. Ou congregar. Então guarda essa palavrinha, congregação ou congregar, né? Nesse caso aqui, congregação. Agora vamos para o próximo slide. Deixa eu ver se você está nesse próximo slide já. Exatamente. Então eu quero que vocês leiam lá em cima agora. Vocês não vão ler, né? Mas o texto lá em cima, a partinha lá de cima agora. Isso. Ó. A última palavrinha lá embaixo, lá eu coloquei do ladinho em hebraico. Então eu vou ler só a última partezinha que interessa para nós. Ha-kahal. Ha-kahal. Certo? É exatamente a última partezinha do texto que você leu na tua Bíblia. Que você leu aí em português. Você leu Deuteronômio 9 e 10. Né? Foi, vocês leram. E como é que terminou o versículo aí na Bíblia de vocês? Congregação. Congregação, então congregar, né? É exatamente o termo que nós estamos envolvendo, que é igreja, certo? Então, quando somos chamados a congregar, se constituiu agora desse grupo de pessoas a igreja, certo? Então, mas ainda volta lá em cima ainda, isso. Então, nós começamos falando de kahal, né? Lembra que nós só falamos de kahal lá no início. Agora nós falamos ha-kahal, porque nós temos um artigo indefinido antes da palavra, que é o ha, tá certo? Agora passa um pouquinho para cima, ou para baixo nesse caso. Então nós vimos lá em hebraico. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós sabemos que a palavra de Deus foi escrita, o Antigo Testamento no hebraico e o Novo no grego. Então, se nós queremos saber de fato o que cada palavra elas simbolizam, elas representam, significam, nós vamos olhar lá no original. Então, em grego, a palavrinha kahal, né? Em grego, então nós colocamos na Septuaginta, já aparece, quando eles vão traduzir, então já se traduz o kahal para
eclesia. Ali está errado, que eu fui escrever rapidinho lá e como disse, mas é eclesia, tá? É como lá no... não vai aparecer depois. Eclesia, tá bom? Passe para o outro agora para nós. Acho que é o de baixo, né? Isso, agora não sei se vão conseguir ler. Não, agora não aparece mais, né? Mas aqui, só para eu explicar para os irmãos. Aqui, não dava tempo, eu só bati uma foto da Septuaginta. Lá apareceu mais, aqui não, né? Não vai aparecer aqui, eu acho. Lá ainda aparece um pouquinho melhor. Mas mais para o cantinho para cá, se aumentar só o cantinho assim, ó, aumente mais só, agora o cantinho para cá onde está, isso, aí ó. A última palavrinha lá é eclesia. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou provando para os irmãos que na tradução de carral já entrou eclesia, tá? Eclesia é igreja. Só estou dizendo para os irmãos de onde que vem o termo igreja. Por enquanto é só isso. Não, o que eu estou... Você só está, por enquanto, você sabendo de onde que vem esse termo. Depois nós vamos saber por que vem esse termo assim, certo? Então, na Septuaginta, como diz, não deu tempo de pesquisar, eu fui e bati uma foto da minha Septuaginta e mandei para cá, mas agora apareceu melhor lá, né? Então, só para os irmãos ver que é uma, né? Nós estamos provando ali, o termo aparece na Septuaginta. Vamos em frente? Pode passar. Isso, agora é em grego. Agora aparece aqui. Dá um zoom aqui. Isso. Então nós já vimos no hebraico, nós já vimos em grego na Septuaginta. Agora nós vamos ver em grego no Novo Testamento mesmo, que na Septuaginta é ainda o Antigo Testamento que foi traduzido para o grego. Mas agora nós estamos vendo já no Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego e aqui é o texto que nós lemos, né? Aqui é o capítulo 16 de Mateus e o versículo 18. Lembra que nós lemos esse versículo? Quando Jesus falou com Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha eclesia. Entre parênteses ali, no grego, eclesia, tá? Amém, irmãos? Até aqui está tranquilo, né? Então nós provamos aqui, ou tentamos mostrar para os irmãos, como está lá no Novo Testamento. Se tiver curiosidade de comprar um no original. Vamos em frente. Agora nós vamos começar devagarinho, dizendo o que é a igreja, né? O que é a igreja? Então, primeira observação. Então, eu já definimos o termo. Agora vamos começar, de fato, uma aula mais prática, que vai, talvez, fique um pouco mais interessante para os irmãos, né, que vai falar de coisas que nós já estamos mais acostumados. Então, o que é a igreja? A igreja, primeiro aqui, nós colocamos, é um projeto de Cristo. Porque no texto diz assim, edificarei a minha igreja. Então, a igreja, ela é de propriedade de Cristo, né? Isso nós precisamos guardar em nosso coração. Daí nós colocamos também no texto para os irmãos observar, nós colocamos também o oikodomesó, que é um verbo. Esse é o verbo edificar. Então, sobre esta pedra, oikodomesó, né? Edificarei a minha igreja. Agora, o que quer dizer esse termo? Volta bem para o cantinho para mim ler para os irmãos. Isso. No dicionário Ovaine é literalmente, agora para cá, construir uma casa. Então, literalmente, o que é esse termo? O que é esse verbo grego na Bíblia Sagrada, segundo o dicionário Ovaine, que é o dicionário bíblico? É literalmente construir uma casa. Agora volte e relembre. Então a igreja é um projeto de quem, irmãos? De Cristo. E é um projeto que está em construção e edificação. Ela está em edificação.
E como diz o texto ali, que é literalmente edificando uma casa, é como que cada tijolinho vai sendo colocado a cada dia, e essa casa vai sendo erguida, levantada, porque o termo quer dizer exatamente isso. Então, eu só posso dizer, e aí que começa a ficar assim, uma coisa mais fácil para nós, mais simples, né? Eu só posso dizer que eu sou a igreja de Cristo se eu, de fato, vivo dentro desse projeto de Cristo. Se eu vivo esse plano de Cristo para a minha vida, se eu aceitei o governo de Cristo para a minha vida, eu vivo a palavra de Jesus Cristo, então eu sou igreja. Se eu vivo por conta própria, faço o que eu quero, da forma que eu quero, como é que eu posso dizer que eu sou um projeto de Cristo? Se esse projeto ele é edificado pelo próprio Cristo, e só pode ser edificado se estiver em conformidade com o seu plano, com o seu projeto. Então, essa igreja que vai sendo construída a cada dia, ela tem que, ou nós temos que nos enquadrar no projeto original, que é o projeto de Cristo. Então, passe mais um. O surgimento da igreja. Esse é o último slide que nós colocamos ali. E daí nós vamos ler mais um pouco a Bíblia. Aí você já fica a Bíblia fácil também para você ler. Então, o surgimento. Irmãos, quando nós falamos de igreja, obviamente, irmãos, que a igreja é um plano de Deus, um plano eterno, né? Agora, o surgimento de Cristo na história, ela surge exatamente nos anos 30, né? Ela surge no dia de Pentecoste, né? Vocês lembram de Atos capítulo 2, né? E ela tem, às vezes a gente fala assim que o fundador da igreja é Cristo. Não estou dizendo que não seja, mas Cristo vai além de ser o fundador. Porque Cristo é o fundamento da igreja. E é por isso que a igreja, ela é o que é, ela é forte, ela é vitoriosa, ela é poderosa, porque ela tem como seu fundamento, ela é vitoriosa, né? Porque ela tem como seu fundamento o próprio Senhor Jesus Cristo. Se não tivesse, esse projeto já tinha falido há muito tempo. Porque, irmão, veja como é interessante a igreja. Se você quiser fazer parte de alguma, vamos pensar lá, uma piscina, coisa mais ou menos desse jeito, lá para você fazer parte tem alguns pré-requisitos, né? Tem alguma coisa que tem que preencher, tem pré-requisito para você fazer parte. Mas a igreja não. A igreja a gente não coloca na placa, aqui só pode entrar se for dessa maneira. A igreja entra todo mundo, a igreja é para todos, né? Aqui entra todo mundo, com pensamentos mais diversos, certo? Cada um vem de uma cultura determinada. E chega aqui, irmãos, era para isso aqui virar a maior confusão. E que quando Cristo não está, vira mesmo, né? Que a igreja que vive em confusão é uma igreja onde não se vive Cristo. Porque se Cristo está no meio dela e as pessoas estão ali por Cristo, então não tem confusão, porque ali tem um ideal só. Eu penso diferente, eu sou diferente, eu tenho uma formação diferente, eu tenho uma cultura diferente, mas aqui eu estou por um objetivo. Por isso que ela dá certo. Uma igreja onde só dá briga e confusão é Cristo que está. Que ali cada um está defendendo o seu próprio ideal. Ninguém está ali por aquilo que Cristo pediu que estivesse. Então nós colocamos ali. A igreja, ela só dá certo, ela só funciona porque ela tem como fundamento o próprio Cristo. Agora eu queria que os irmãos lessem. Ficou meio escuro? Aqui está bom, aqui dá para ler. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Abra a tua Bíblia e vamos começar a ler a palavra de Deus. Primeira Coríntios 3 e versículo 11. Diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então Cristo, ele é o fundamento da igreja. E ninguém pode chegar e colocar um outro fundamento além do que já foi posto, que é o próprio Cristo.
Por isso que nós estamos fazendo uma distinção da igreja de Cristo e uma mera reunião em torno de alguma coisa, né? Em torno de algum ideal, que aqueles que se diz ser de Cristo estão e se reúnem por causa da pessoa de Cristo, né? E o que nós pregamos aqui não pode ser nada diferente ou além do que está posto para nós pregar, que são as Sagradas Escrituras. Infelizmente, irmãos, nesses dias que nós estamos vivendo, nós estamos vendo cada palhaçada que estão fazendo com o nome de Cristo, com a igreja de Cristo. E você fica até com vergonha. Tem alguns vídeos que eu vejo de movimentos cristãos, irmão, que eu fico com vergonha. Meu Deus do céu, o que as pessoas estão dizendo de nós lá fora? Um bando de doido, de louco, para fazer, com certeza vocês também vê, nos Facebooks por aí, dá vergonha, irmãos. Nós estamos vivendo uma época tão terrível que não se define mais igreja. Por isso que nós estamos tentando aqui, e vamos fazer uma série de estudo, para nós procurarmos, através da palavra de Deus, identificar de fato o que é a igreja e o que não é a igreja. O que nós como igreja devemos fazer e o que nós como igreja não devemos fazer. Uma das coisas que sumiu das igrejas foi a exposição bíblica, a exposição da palavra. Que são estudos assim como esse, que você não se emociona, você não tem fortes emoções. Mas você lê a Bíblia. Mas você procura identificar a palavra. Você procura estar em contato de fato com o que a Bíblia está dizendo para mim. Né? Sem nenhuma frase de efeito, sem nenhum jargão de pregador para emocionar a seu ninguém, que é exatamente para que você sente, escute, reflita, questione, leia, busque outra referência, compare e diga está certo ou está errado. É para isso. Eu ouvi agora, eu fiquei feliz, eu ouvi o pastor, acho que é Claudio Honor, às vezes eu esqueço, troco o nome deles, mas ele é um escritor importante da CPAD, ele inclusive tem dicionários que ele já elaborou, né? E ele fez um apelo esses dias às igrejas, né? E o apelo dele foi: irmãos, pastores, voltem a fazer exposição da palavra. Que nós estamos muito ligados, né, com esse movimento, ligados, que eu digo assim, meio que olhando para eles, né, e procurando uma forma também de agradar os membros, de satisfazer de alguma forma os membros, e a gente está olhando muito para esse neopentecostalismo que está aí em toda parte, né, e isso está trazendo um prejuízo tão grande para a igreja, está trazendo tantos desvios doutrinários para a igreja, que você já não sabe mais quem é quem, mesmo dentro dos nossos ministérios. Mas se pergunta, você gosta de culto e ensino? Não, eu não gosto muito. Eu não gosto de culto e oração. Não gosto. Então, estamos vivendo essa fase. E onde é que nós vamos parar, irmãos? Se nós não estivermos em contato com a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus e aprendendo a palavra de Deus, nós estaremos sujeitos a ouvir pessoas que estão colocando outro fundamento que não é Cristo. Então, a igreja só pode dar certo, ela só vai funcionar se ela estiver edificada sobre o único fundamento que é Cristo. Então, Cristo, como disse, vai além de fundador, ele é o fundamento. Eu posso ser o fundador de algo, mas fundei sobre, né, alguma coisa. Mas aqui é diferente. Cristo é o fundamento. A igreja está sobre ele, né? É ele que sustenta, é ele que mantém a igreja. Tá certo, irmãos? Aí, irmãos, eu não quero entrar muito na questão do texto que nós lemos já, mas talvez para frente nós falemos melhor, que há uma discordância, né? Que a igreja, o catolicismo romano vai dizer que Pedro, né, a igreja está edificada sobre Pedro, por causa do texto, que tu vai dizer, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu não vou entrar tanto nesse detalhe, mas vamos ler um texto que ele por si só já vai mostrar que Pedro não a igreja não está edificada sobre Pedro, porque ali é um trocadilho, Pedros e Petros. Volta lá, acho que lá, ó. Isso, vamos ver se eu consigo identificar. Ó, na segunda linha, tá certo? Isso. Petros, né? Vamos ver se dá para identificar para lá.
Petra. Né? Então, a última palavra da mesma linha é Petra. Tá? Então, o trocadilho, Petros e Petra. Então, tu és Pedro, e sobre esta, Jesus está falando, né? Tu és Pedro, você Pedro quer dizer um fragmento de pedra, uma pedrinha pequenininha. Tu és um fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, Jesus, né? Edificarei a minha igreja, certo? Então, um trocadilho, Petros e pedra, né? E aí confunde às vezes e a igreja, o catolicismo quer colocar o Pedro ali e às vezes fica complicado, né? Se a igreja estivesse edificada sobre um homem, ela já não existia mais, irmão. Não existiria mais. Por tudo que a igreja passou. Depois nós vamos talvez falar um pouco sobre o que a igreja já passou. Mas vamos ver o que o próprio Pedro disse, né? Para nós confirmar essa verdade. Vamos lá para 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo 2, e o versículo 4. Olha o que o apóstolo Pedro disse, verso 4. E chegando vós para ele, a pedra viva. Pedro disse que quem é a pedra? O próprio Jesus. Se Pedro fosse a pedra, e vocês cheguem a mim, porque como pedra aonde a igreja está edificada, mas Pedro não disse isso. Pedro disse, chegando a ele, né? Chegando-vos a ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. E vocês sabem que Cristo foi reprovado, né? Pelos homens da sua época, certo? É isso que o Pedro está dizendo. Vós também, agora aqui, vós também, inclusive ele, né? Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião uma pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Essa palavra diz respeito à pessoa de Cristo. Então, Pedro, mais uma vez, confirmando que a pedra é Cristo. Amém, irmãos? Mais uma vez aqui. Verso 7. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Mas, aqui, mas vós sois gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, o que nós estamos aqui falando, irmãos? Continuando o comentário sobre o versículo 18, para tirar um pouco desse pensamento aí que Pedro é o edificador da igreja, e mostrando que o próprio Pedro, ele mesmo vai falar quem é essa pedra, da qual nós também somos, o que nós somos? Edificados. Lembra que esse termo aparece no grego, já no versículo que nós lemos, no versículo 18? Então, depois nós vamos trabalhar muito essa questão da edificação. Então, nós já definimos o termo igreja, de onde vem? Vem de onde, irmãos? Do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra igreja queria dizer uma reunião de pessoas, um ajuntamento de pessoas. E esse ajuntamento de pessoas, que no português aparece congregados ou congregação, no hebraico é kahal. Mas esse grupo de pessoas congregadas, reunidas, no grego é eclesia. E eclesia, para nós, no português, é igreja. Então, acabou a confusão com o termo igreja. Agora, daqui eu começo
de novo tentando esmiuçar tudo que eu já falei até aqui. Pensa, quem foi que no Antigo Testamento chamou o povo para congregar? Foi Deus, não foi Deus? É Deus que chamava. Quando Deus chamava o povo, era para ele sair do meio do arraial e vir para ouvir o que Deus tinha para lhes dizer e orientar. Esse povo lá do Antigo Testamento, que também é congregado, que é alguém que tem que frequentar, vamos usar nosso termo, que tem que vir para a igreja também, que vem para a igreja, eles vinham para ouvir diretrizes de Deus, porque esse povo que lá no Antigo Testamento fora chamado, vinha ouvir de Deus, foi um povo escolhido, assim como a igreja não é escolhida também, eleita? Era um povo escolhido também para fazer com que as nações ao seu redor conhecessem o Deus que eles serviam. Então, esse povo foi chamado para fora de um sistema pagão para atrair pessoas de sistema pagão para conhecer a Deus. Certo? Eles estão sendo chamados para tratar de assuntos de interesses divinos. Só que é uma diferença que esse povo ele foi chamado para atrair nações para Deus. Certo? Mas eles falharam, porque as nações eram para ver o povo de Israel envolvido em tanto mistério, e tanto milagre, e tanta operação, que as nações ao redor eram para eles chegassem e dizer assim, gente, qual é o Deus que vocês adoram? Vocês estão nos influenciando com o estilo de vida que vocês têm, e vocês têm que ter alguma coisa diferente. O Deus de vocês deve ser muito forte. Só que isso não ocorreu. Que Israel, quando eles estavam ajuntados, eles são chamados, eles são congregados, eles são chamados para fazer o que Deus quer, mas eles se ajuntavam e adoravam. Mas no outro dia, eles ficavam olhando para as nações vizinhas e eles começavam a imitar as nações vizinhas e adorando os deuses pagãos. Então, eles falharam na sua missão. Então, o povo de Israel, que é chamado, o grupo de pessoas, né? A nação toda foi chamada, não vai dar tempo de ler agora, mas todos eles foram chamados para ser uma nação sacerdotal. Toda a nação foi chamada para ser uma nação sacerdotal. Mas eles não conseguiram, então Deus escolheu uma tribo, a tribo de Levi, para ser a nação de sacerdotes, a tribo de sacerdote, tribo sacerdotal, certo? Aí, quando nós vimos para o Novo Testamento, veja bem, veja que é interessante. Então, nós chegamos no Novo Testamento. Jesus vai falar de um grupo de pessoas, e quando ele vai falar de um grupo de pessoas, ele usa o mesmo termo que Deus havia usado no Antigo Testamento, para se referir a um grupo de pessoas, que também é um grupo, se lá tinha um grupo que foi chamado para fora, para atender a demanda do reino celestial, Jesus está anunciando no capítulo 16, versículo 18, que ele também está para instituir, para criar, para chamar um grupo de pessoas que também é para vir e atender os seus desígnios também. Aí, irmãos, é um grupo chamado para fora. Lembra do inicinho do estudo, né? Chamado para fora. A igreja é chamada para fora de um sistema, porque Jesus, quando ele estava falando com os discípulos, todos estavam ali debaixo do governo de Roma. Vocês lembram que nós já falamos bastante também. Estavam debaixo do governo de Roma. E eles estão sendo chamados para sair debaixo desse sistema? Não exatamente isso, não nesse sentido. Mas eles estão sendo chamados para sair debaixo de um sistema falido religioso. E agora começar, de fato, a colocar em prática aquilo que Cristo tinha ou tem em mente, porque a igreja está sendo edificada, né? Tem em mente para toda a humanidade. Agora veja a diferença. Deixa eu ver se percebe, quero ver se você está entendendo. Israel foi chamado, um grupo de pessoas foi chamado para atender aos anseios de Deus, e eles tinham que atrair as nações para Deus. A igreja, Jesus fez diferente. Também é um grupo, também é chamado, também é eleito, também é escolhido, também é para atender as demandas do reino, mas ele assim, agora não fiquem esperando que venham. Porque lá, na grande comissão, ele disse assim, ide,
Agora nós vamos mudar a forma. Então, se lá no Antigo Testamento era para atrair, para eles virem até vocês, no Novo Testamento, com esse grupo de pessoas chamada igreja, é para vocês ir. Perceberam? Há uma diferença. Então, vão, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Está vendo, irmãos? Então, irmãos, essa é a igreja, certo? Então, nós já definimos o termo, nós já falamos de onde vem, nós já falamos o que, quando é que ela inicia seu período histórico, né? Já falamos. Já falamos que ela é edificada e que ela continua sendo edificada. Na próxima terça-feira, qual é o assunto relacionado à igreja? Né? Na próxima terça-feira, nós vamos falar do trabalho de cada um de nós que somos constituídos igreja. Tá certo? Nós vamos falar do que nós recebemos da parte de Deus como igreja, né? Vamos falar do poder de Deus que recebemos, vamos falar da palavra de Deus e da missão da igreja. Amém, irmãos? Então, terça-feira esse é o tema. Na outra, aí nós vamos alinhando conforme nós for caminhando. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos ficar em pé. Eu vou fazer uma oração, pedindo aos irmãos que retornem na outra terça-feira para juntos nós aprender um pouco mais a palavra de Deus.